professor e professora da Rede Adventista. Seja bem-vindo e bem-vinda ao curso Práticas de Ensino em Língua Portuguesa. Eu sou a professora Sara Bertoli e nesta aula conversaremos sobre o eixo da leitura. Pensaremos nas teorias que fundamentam a aprendizagem nos anos de alfabetização e verificaremos na prática como as atividades de leitura estão organizadas no Sistema Interativo de Ensino Língua Portuguesa, por meio da análise de uma sequência didática. Importante começarmos esta reflexão pensando: o que é leitura? Alberto Mangel, um pesquisador da leitura, afirma que ler é uma arte que enriquece o texto concebido pelo autor, o aprofunda e o torna mais complexo, concentrando-o de modo a refletir a experiência pessoal do leitor e a expandi-la aos mais distantes confins do seu universo e para além deles. Você pode ver, então, que a leitura envolve mais do que decodificação de letras. Na matriz do INEP, do Ministério da Educação, constam as habilidades e os descritores da leitura. São procedimentos de leitura: localizar informações explícitas em texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, distinguir também um fato de uma opinião relativa a esse fato. Agora nós vamos ver uma prática de leitura de texto. Você, professor, vai poder verificar na prática como que essas habilidades, esses descritores estão organizados no seu sistema interativo de ensino. E esse texto consta na unidade 3 do livro do 2º ano. Confira comigo, é o texto Gato Maltês. Antes da leitura desse texto, você pode conversar com seus alunos sobre qual a finalidade desse texto e perguntar para eles se eles já brincaram com alguma parlenda, que é o gênero desse texto que nós vamos analisar. Leia comigo. Gato maltês. Era uma vez um gato maltês. Tocava piano e falava francês. Queres que te conte outra vez? Era uma vez um gato maltês. A dona da casa chamava-se Inês. Queres que te conte outra vez? Era uma vez um gato maltês. O número da casa era 33. Queres que te conte? 1, 2, 3. Queres que te conte outra vez? Esta é uma parlenda de domínio público. E nós vamos ver agora sobre as diferentes práticas de leitura. Como que você pode estar trabalhando os textos aí na sua sala de aula, na sua escola? Na leitura de textos, é importante considerar a diversidade nos modos de ler. Para o ensino fundamental, os parâmetros curriculares nacionais indicam a leitura em voz alta, um aluno ou um grupo de estudantes lendo partes do texto, a escuta de textos, a leitura silenciosa. Também consideram a leitura colaborativa. Como que funciona isso? Durante a leitura, são tecidos questionamentos, de modo que se construa coletivamente os sentidos do texto. Também projetos de leitura, atividades sequenciadas de leitura, situações adequadas essas para se promover o gosto literário. E também atividades permanentes de leitura. A instituição no ambiente da sala de aula de um tempo específico e já acordado pelo grupo para que se empreenda algum tipo de leitura. E nessa leitura do texto do Gato Maltês, o que a gente pode estar destacando? Esse é um texto que encaminha a fruição literária. Sabemos que a fruição literária está relacionada não somente ao prazer, mas à construção dos sentidos do texto. Para promover fruição na leitura de parlendas, é preciso realizar a leitura de diversas maneiras: em voz alta, de forma coletiva, com gestos, com pausas para análise dos sentidos do texto e etc. A fruição é o aproveitamento satisfatório de uma obra de valor estético, cultural e artístico. A fruição de obras literárias conduz à formação do leitor. E é também importante, professor, você, como educador da Rede Adventista, não se esquecer que é importante ter valores cristãos.
É importante considerar na escolha dos livros, dos textos selecionados para efetuar essa fruição que devem estar de acordo com a faixa etária e também com os valores filosóficos da sua escola. Afinal, ler é importante, mas é nosso dever, como educadores cristãos, escolher bem o que indicamos como leitura aos nossos alunos. Arthur Gomes de Moraes, um pesquisador da área de alfabetização, ele diz o seguinte: o sentido lúdico de pura fruição envolvido na leitura de trava-línguas e pequenas parlendas pode ser explorado como ajuda para a consolidação do emprego de determinadas correspondências sonografia. Nesse caso, a leitura de trava-línguas menos conhecidos e a criação de novos trava-línguas e também parlendas, como ele mencionou, para serem lidos pelos colegas e pela professora, podem constituir uma boa experiência de conjugação entre leitura, produção de curtíssimos textos e também de humor. Veremos agora um pouco sobre outra pesquisa, outra teoria importante para você entender as atividades do seu material didático, do sistema interativo de ensino. As habilidades da compreensão leitora. Esse é um estudo da pesquisadora do discurso Eni Orlandi. E ela diz que existem 3 habilidades da compreensão leitora. A inteligibilidade, que é relacionada à decodificação e à informação, e é um processo ligado à apropriação do sistema alfabético da língua. A interpretação, que está relacionada à textualidade, à coesão e à coerência. E a compreensão, que entende o texto como discurso, relacionado aos contextos e retoma também o conhecimento prévio e faz relações entre textos. Textos que conversam um com o outro. Essas pesquisas, professor, são importantes para você compreender e fundamentar as práticas de linguagem. E agora nós vamos verificar as atividades dessa sequência didática que são voltadas à troca de ideias. No seu material você vai ver que há uma seção depois do para ler, depois do texto, que é a seção trocando ideias. A primeira pergunta consta o seguinte: o que significa a palavra maltês no texto? A segunda pergunta diz assim: por que esse texto é de domínio público? O que isso quer dizer? Você pode ver que essas são perguntas que retomam o conhecimento prévio do aluno e também acionam a interpretação textual. Das orientações didáticas, consta também um estudo da parlenda enquanto gênero textual. Quanto ao tema, as parlendas são textos que fazem parte do folclore brasileiro. E etimologicamente, o termo está associado à bacharelice. É uma palavra que evidencia seu descompromisso com alguma seriedade, evocando uma espécie de conversa enfadonha, mas que pode ser muito divertida. Quanto à estrutura, os versos das parlendas são construídos com uma métrica mais enxuta, pois isso favorece a memorização. As rimas são compostas por jogos de palavras, podendo inclusive ser trocadilhos, e a distribuição de versos e estrofes pode ser padronizada ou algo mais livre. No caso da parlenda em análise, a do gato maltês, há um padrão, com uma inserção de uma espécie de coro, inclusive, que é repetido para chamar a atenção do leitor e dar uma progressão à brincadeira, que pode ser repetida muitas vezes, a depender do interesse desse leitor participante dessa brincadeira. Quanto ao estilo, pode-se haver um emprego de rimas ou não, sendo esse um recurso expressivo lúdico usual em textos poéticos infantis. Sobretudo porque os leitores desses textos geralmente apreciam a musicalidade resultante dessas rimas, assonâncias e também aliterações e figuras sonoras da linguagem empregadas com fartura nas parlendas. A pontuação empregada também favorece a entonação pretendida pelo autor, bem como se percebe na textualidade que a articulação das ideias, ou seja, a coerência, pode ser quebrada para gerar humor, como ocorre na parlenda do gato maltês. A gente agora vai analisar as atividades da seção por dentro do texto. Acompanhe comigo. Na atividade 17, a primeira dessa sequência didática, consta o seguinte: ilustre a parlenda no espaço ao lado do texto. Esta é uma questão de interpretação textual
e produção artística, com análise da descrição do personagem gato maltês. A próxima questão é sobre a pergunta "Queres que te conte outra vez?", aquele coro que a gente mencionou. Essa pergunta deveria ser respondida por quem? Nós temos alternativas para essa questão: o gato maltês, o ouvinte ou a dona Inês. Essa é uma pergunta de enunciação, percepção do jogo de vozes, interpretação do contexto de recepção do texto, ou seja, para quem é direcionado. Como a parlenda é um gênero da cultura oral, consta a opção ouvinte, mas pode ser interpretada também no âmbito da escrita como leitor do texto. A atividade 19 também se refere ao coro. Diz assim: observe este verso da parlenda e responda ao que se pede. Queres que te conte outra vez? E questiona por que a repetição dessa frase no texto. Vemos que na matriz do INEP-MEC, essa pergunta se refere ao tópico 1, que é procedimentos da leitura, e o descritor 3, é uma análise de uma expressão do texto. E a letra B, qual a intenção dessa pergunta? Essa "queres que te conte outra vez?" Se refere ao tópico 1, o D4, que é uma questão de inferência, criação de hipóteses. A atividade 20 pergunta qual o objetivo desse texto e há alternativas também para os alunos pensarem. Será que é contar uma história, brincar com palavras, informar o leitor, ensinar uma receita? Esta é uma questão que se refere ao tópico 2 dessa matriz do INEP, descritor 9, que faz os alunos refletir sobre a finalidade do texto. O objetivo do trabalho didático com parlendas é combinar ou mudar os sons ou as letras que compõem as palavras, encadear frases para obter efeitos sonoros, a literação e a sonância, ampliar o vocabulário, o conhecimento sobre a cultura infantil regional ou nacional e estimular a memorização, provocar o riso também nesse aluno. Nessa sequência, nós temos também um clique, que é uma sessão de sistematização de conceito. Nesse clique, de forma específica, aborda sobre a parlenda, ampliando o conhecimento do aluno a respeito do gênero e das características dele. E essa sequência também consta de uma atividade que questiona a opinião do aluno, quais são os versos que criam humor na parlenda, essa do gato maltês. Essa é uma interpretação textual que trabalha os recursos expressivos que criam o humor do texto. Concluindo essa aula, professor, nós podemos constatar que na condução das atividades foram trabalhadas diferentes habilidades de leitura. Você viu a interpretação, a compreensão, os recursos expressivos. E essa diversidade de questões, de perguntas, essa diversidade contribui para a formação de um leitor crítico que sabe ler as linhas, mas também sabe ler as entrelinhas do texto. Pensar a respeito das habilidades e práticas leitoras requeridas para trabalho com o texto é importante para contribuir com a constituição de um sujeito leitor capaz de compreender o funcionamento e também o movimento da sua própria língua. Para saber mais sobre o eixo da leitura, veja os vídeos de educação literária e também o de inferência que nós preparamos para você. Confira também as aulas de alfabetização, análise linguística e produção textual para compreender as demais atividades e propostas desta sequência didática do gato maltês. Foi um prazer estar com você nesta conversa, professor. Fique com Deus e um abraço.